Shalom, pessoal! Os primeiros cristãos escreviam e falavam o nome de Deus? Vamos analisar algumas evidências dos textos bíblicos, fatos históricos e manuscritológicos a respeito desse assunto. A maior evidência é do próprio texto bíblico. Jesus Cristo disse: Pai, tornei o teu nome conhecido a eles e o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. Aqui Jesus diz que tornou o nome conhecido. Evidentemente, ele precisava falar nesse nome. Mais do que isso, Jesus Cristo mostrou amor, mostrou bondade, dignidade e as boas novas do reino que virá. Assim, as pessoas poderiam aumentar o amor pelo Pai. Sim, os seguidores de Jesus Cristo têm amor pelo Pai e amor pelo nome dele. Você, que também deseja seguir Jesus, tem esse mesmo sentimento de amor pelo Pai? Alguns dizem que o nome do Pai é desnecessário, que não precisa, mas Jesus Cristo indicou que, além de ser necessário, aumenta o nosso amor pelo Pai. Então, o texto está indicando que Jesus tornou conhecido. E mais, ele garantiu que no nosso tempo, mais adiante, tornaria conhecido também esse nome. Que maravilha, não é? Ao examinarmos Bíblias hebraicas com o Novo Testamento em hebraico, é possível visualizarmos várias citações nas quais Jesus diz diretamente o nome do seu pai em hebraico. Sabemos que em hebraico é Yehová, e a tradução que temos em português, Jeová. Sabemos também que o nome de Jesus é em português, agora lá no hebraico seria Yeshua. Yeshua no hebraico, Jesus em português. Yehová em hebraico, Jeová em português. Pois é, quando a gente tira tempo para analisar as Bíblias em hebraico, que contém o Novo Testamento, em todas elas podemos perceber Jesus Cristo falando o nome do seu Pai. Bem, essas Bíblias são várias, né? Já temos vídeo gravado aqui sobre isso, mas é claro que se você deseja estudar, muitas delas estão disponíveis online aí na internet e você pode fazer seu estudo. Mas seriam só essas evidências a favor do uso do nome divino? Bem, para Jesus Cristo, o nome divino não era proibitivo, e sim algo a ser santificado e que aumentaria o amor, né? Agora, fora das Escrituras, nós também observamos evidências, inclusive, de opositores que reconheciam que Jesus falava o nome de Deus. Quando a gente cita fontes como essa aqui, por exemplo, referida ao Talmud, que fez essa catalogação das tradições orais, ou mesmo Toledot Yeshu, eles, em alguns trechos, mencionam que Jesus, ou Yeshu, ele falava o nome de Deus, eles acreditavam que era de forma indevida, para realizar milagres, né? E eles desaprovavam, mas veja que até os opositores reconheciam que Jesus Cristo falava o nome de Deus, não é? Além disso, outras fontes fora da Bíblia, como por exemplo a Tosefta hebraica, em Shabat, na seção Kif Shutá, ela vai mencionar que os primeiros cristãos, que alguns chamavam de nazarenos, outros chamavam de hereges, minim. Então, os minim escreviam nos seus livros, os Gilionim, que era, na verdade, uma forma de chamar os livros evangélicos deles. E escreviam, sim, o nome, faziam referência ao nome, Shem. O nome, no caso, o nome de Deus. Claro que nós sabemos que diversos autores dão evidência de que os nazarenos escreveram o Evangelho de Mateus primeiro em hebraico. São muitas fontes antigas atestando isso. Mais especial uma delas, que é Jerônimo, ele diz que recebeu dos nazarenos um pergaminho em uma cidade da Síria. Ele vai falar isso em Homens Ilústribus, Varões Ilustres, né? Ele vai dizer que o Evangelho de Mateus, sim, existia em letras hebraicas e que ele recebeu dos nazarenos um pergaminho. Então, Jerônimo não estava atrapalhado, ou porque ele seguiu Pápias, né? Que é o que as pessoas às vezes dizem, que ele se atrapalhou, ele se confundiu, não era bem isso, né? Não existia não o Evangelho de Mateus em hebraico. Mas sim, todas essas fontes, elas corroboram que naquela época existia. Inclusive, Epifânio vai dizer que no quarto século circulava então a tradução de Atos e de João em hebraico também.
Mas tem outra fonte que aponta também para o nome divino constando dentro do texto bíblico dos evangelhos. Quer dizer, os primeiros cristãos escreviam sim o nome divino. Essa fonte é um tanto inesperada porque o Shem Tov, por volta de 1385, um judeu que, na verdade, a comunidade judaica estava começando a sofrer a pressão do imperialismo romano, da religião romana, para que muitos ou podiam perder os bens, ou perder a vida, ou ser expulsos do país. Então havia muita controvérsia teológica com os judeus naquela época. Todos sabem aí do movimento inquisitório. E os judeus precisavam se preparar para debater com cristãos, quer dizer, pessoas que se diziam cristãos, para provar que a doutrina judaica estava correta, que a dos cristãos não. Por exemplo, o Messias cristão, eles viam como sendo um erro, né, acreditar nisso. E aí, para um judeu poder provar para os cristãos, era necessário ter contato com as obras dos evangelhos, mas era algo muito desagradável para um judeu fazer uma cópia desse texto para a sua comunidade. Mas Shem Tov, diante da pressão, ele cedeu ao desafio, no caso de produzir um texto, uma cópia em hebraico para a sua comunidade, a fim de que eles pudessem combater ou entrar em disputa com aqueles que se diziam cristãos na época. Bom, Shem Tov não se agradava do texto bíblico, não acreditava que Jesus era o Messias. Mesmo assim, quando ele fez a cópia dos evangelhos, você percebe aí que tem um destaque. Eu coloquei aqui, por exemplo, essa letra H, com 2 tracinhos assim, uma maneira de escrever Hashem. Hashem, para os judeus, quer dizer o nome, o santo nome, né? O nome divino. Porque o Talmud dizia que não se podia escrever o nome, o tetragrama, fora da Torá. Então, se era uma cópia de um livro considerado dos Minim, dos Nazarenos, dos Nazaratim, não devia colocar o tetragrama ali, mas, ao se deparar com o tetragrama, ele deixou assinalado, ó, Hashem. Essa palavra que antecede aqui é Umelar Hashem, quer dizer, o anjo de Jeová. Claro que conhecemos muito bem essa expressão dentro do texto das escrituras hebraicas. Mas o Shem Tov deixou preservado aí, nesse versículo, conforme a gente visualiza, aqui no versículo 19, a expressão Hashem. Isso indica que, na cópia que ele tinha, na versão que ele fez do texto hebraico, sim, ocorria o nome divino, mesmo que ele não concordasse. Tem aí mais uma prova adicional, mesmo que os judeus não concordassem com o texto dos evangelhos, eles se deparavam com o nome divino em caracteres hebraicos, com certeza. E essa é uma prova adicional aí do Evangelho de Shem Tov, que inclusive George Howard fez aí uma publicação, né? E você pode conseguir na internet. E aí, se você for mais adiante em obras que começaram a surgir, né, dos evangelhos bilíngues ou trilíngues, enfim, aí passaram a produzir diversas obras. Aqui nós temos, por exemplo, a Torá do Messias, que é um evangelho de Mateus também, já em 1530. Nós observamos que ocorria sim o nome divino Yehová dentro do evangelho de Mateus. Isso ocorre muitas e muitas vezes. Eu quero mostrar aqui para vocês que é nesse repositório alemão que disponibiliza, então, essa Torá do Messias, e a gente pode encontrar lá, com certeza, o nome divino dentro do Evangelho de Mateus. Bom, você também pode fazer sua pesquisa aí e encontrar. Agora, ainda comentando sobre as fontes judaicas, como a Tosefta, por exemplo, é bom que a gente relembre que hoje você pode acessar aí pela cefaria.org. Bom, se a gente ampliar um pouco mais a leitura do texto, você vai ver lá em cima Ha-Gilionim, os Gilionim, ou seja, os livros evangélicos, né? Vê Sefer, então Sefer é livros, né? Aí você vê aqui escrito Minim, que é uma forma de chamar os hereges, né? Os cristãos, os nazarenos. E aí depois continua falando que fazia referência ao nome, Shem. Né? Então os livros dos evangelistas e os livros dos Minins, eles não salvam do fogo, mas são queimados no lugar onde estão as referências ao nome. Então aí a comunidade judaica reprovando os textos que os primeiros cristãos produziam e diz que lá tinha referência ao nome do Pai, evidentemente. Existem evidências de artefatos, por exemplo, como esse manuscrito oxirrinco, que é um trecho no qual, quando ocorria o nome divino, eles fizeram recortes aí, onde se esperava que aparecesse o nome divino em hebraico. Então, está preservado
tá? Esse papiro aí. E, então, é uma evidência, né? Foi encontrada aí na Guiné-Bissau, lá do Egito, uma evidência do que a Tosefta estava mencionando, que os cristãos produziam seus textos, mas, em alguns casos, quando os judeus pegavam esses textos, antes de destruir, recortavam os nomes onde ocorria o nome divino ali, naquele manuscrito. Então, essa é uma evidência do segundo, terceiro século, né? Adicional fora o testemunho da Tosefta, que alguém poderia dizer que era um testemunho oral e não tinha como ter certeza, mas fora desse testemunho, há esse artefato aí a considerar também. Outro ponto que devemos ficar atentos é que para os judeus o nome divino era associado com bênçãos, não com proibição nem com algo negativo. Então, a bênção sacerdotal era pronunciada, vocalizada nos serviços do templo todo dia. Até enquanto existia o templo, em 70 era comum, era pronunciada a bênção sacerdotal, porque era um mandamento, o sacerdote tinha que falar isso para o povo. Mas como era a bênção? Lá se mencionava o nome divino. Foi o que deixou ali escrito em Números. A gente vê tanto na Bíblia Rabínica, de 1524, que você também pode acessar online, como também tem a tradução do Novo Mundo aí, e o sacerdote tinha que dizer que Jeová o abençoe e o proteja, que Jeová faça brilhar sua face sobre você e o favoreça, que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê paz. E eles invocarão o meu nome sobre o povo de Israel, para que eu os abençoe. Então era um mandamento, era regular, desde o tempo do tabernáculo até também o tempo que se construiu o templo. Todos os dias a bênção sacerdotal era dispensada para o povo, e o povo entendia sim o nome divino, e o povo também adorava. Então, por exemplo, no Yom Kippur, não se dizia apenas uma vez o nome divino, chegava até 10 vezes. E tem fontes mencionando isso, né? E as pessoas, claro que elas conheciam o nome divino, elas sabiam o que estava se tratando. E diz que every day, esse livro aqui está dizendo, every day from the regular priest pronounce the priestly blessing. Então, todos os dias, quando se fazia o serviço regular no templo, se pronunciava, se vocalizava a bênção sacerdotal, tá? Então não era algo que foi perdido, que ninguém sabia. Essa é uma história que não corresponde às fontes. Agora, em outro trecho, na Mishnah Sotá, ela diz que no templo eles pronunciavam o nome, assim como estava escrito, mas nas províncias usavam uma palavra substituta. Bem, o nome divino, sim, era conhecido no primeiro século e os cristãos começaram a fazer suas cópias dos seus livros dos evangelhos. Sabemos que primeiro foi Mateus, em hebraico, e logo começaram muitas traduções, seja a partir do grego, seja para outras línguas. A gente tem ali em 160, 175, os 4 evangelhos compilados em siríaco, que é a chamada Diatessaron. A Diatessaron, feita por Taciano, já mostrava então que os cristãos traduziam para outras línguas, tantas outras quantas pudessem. Então, os cristãos não tinham exclusivismo do grego ou do hebraico. Pelo contrário, ali em Atos 2:8, nós vimos que as pessoas expressaram como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua. E aí o 11, cretenses, também árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Então, os cristãos não tinham exclusivismo só para o grego, só para o hebraico, a proibição de traduzir a palavra de Deus, ou que tinha que adorar eles apenas em hebraico. Até porque, tanto era a vontade de Jeová que se pregasse as boas novas em todas essas outras línguas, ele vai falar isso lá em Apocalipse também, que é para a mensagem das boas novas, para toda nação, tribo, povo e língua. E isso fica evidente também nos artefatos históricos, né, que são achados livros cristãos em várias e várias línguas. E, às vezes a pessoa fica pensando, mas não existia ali o português, o espanhol, o francês. Né? De fato, essas línguas ainda não existiam. Mas nem por isso quer dizer que Deus não aceita adoração nessas línguas. É bom a gente lembrar ali dos Salmos 102, 18 e 19, que ficou escrito assim: isso está escrito para uma geração futura, assim um povo que ainda será formado louvará a Já, pois ele olha para baixo desde o seu lugar santo nas alturas. Lá dos céus, Jeová vê a terra. Então aqui nós vemos a expressão em hebraico tanto Yah como Yehová.
mostrando assim que, mesmo que uma geração que não existia naquele tempo, sim, louvaria Jeová. Jeová se agrada muito. A gente observa no livro de Atos que Jeová aceita a adoração dos gentios, né? Então, o povo que ainda seria formado, olha só quanta gente hoje em dia tem prazer em seguir Jesus Cristo e adorar a Jeová Deus, louvar a Jeová Deus. Com certeza nós podemos fazer parte dessa comunidade, não é? Então, é muito bom perceber que os cristãos, eles conheciam o nome divino, falavam o nome de Deus. O próprio Jesus Cristo também disse que tinha tornado conhecido o nome divino e continuaria a fazer isso. E nós, agora em nosso tempo, também podemos escolher estar entre aqueles que louvam e respeitam o nome divino, tanto em hebraico, Yehová, como Jeová em português, ou em qualquer outra língua. Afinal de contas, ele é o Criador e aceita o louvor em todas as línguas. Ele olha e vê a terra e aceita o louvor, então, sincero. Às vezes, a pessoa, quando vê aqui o texto em hebraico Yehová, ela fica assim, lembrando de outras fontes acadêmicas que dizem assim, não, mas essa escrita Yehová aí só passou a ser a partir do ano 1100, do ano 1200, do ano 1300. Mas a gente já mostrou aqui várias vezes, não é? Temos diversos manuscritos que antecedem essas datas, que mostram o nome divino grafado, Yehová, né? Até mesmo lá o EVR2B100 de 894 d.C. Ele contém o nome divino grafado Yehová. Então não foi por causa de paganização, não foi por causa de hibridismo ou de erro, e sim é uma escrita legítima do nome divino, já desde muito tempo que está presente nas escrituras. Dessa forma, Yehová em hebraico, Jeová em português, encontram muita legitimidade histórica, manuscritológica e dentro das escrituras. Forte abraço para você, fique com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.